Fala-se hoje em melhor idade. É melhor idade? Claro que é. Desde que você se prepare para isso, você encontra aí uma boa forma de manter a sua mente em atividade, seu corpo em atividade e, inclusive, rentabilidade para viver bem, o que é para ser os melhores anos da sua vida. Afinal de contas, as pessoas dedicam aí grande parte da sua vida trabalhando, se dedicando, procurando uma formação melhor. E aí, quando ela tem aquele descanso mais do que merecido, ela tem que poder usufruir com qualidade. É isso que a gente quer aí dar algumas sugestões de como esse pessoal pode estar garantindo uma boa aposentadoria. Quem está aqui com a gente é advogada especialista em direito previdenciário, doutora Fabrícia Calmin. Bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. É uma grande preocupação e eu acho que é bem pertinente. Assim, acho que todo mundo deveria fazer isso. Com que idade, mais ou menos, a gente deve começar a pensar nisso, doutora? Em contribuição, exatamente, a contribuição ela tem que ser feita a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar. Toda a renda recebida pela pessoa, ela deve gerar uma contribuição ao INSS. Então, com isso, com o passar dos anos, a pessoa chegando a uma certa idade, então, com um determinado tempo de contribuição, ela já pode se aposentar. Então, quanto antes, quando iniciada o trabalho, obviamente, se for com carteira assinada, a própria empresa já tem o dever de fazer essa retenção, esse recolhimento ao INSS. Mas, como contribuinte individual também, a pessoa pode optar por essa forma, né, de contribuição. Bom, aquela pessoa que de repente passou a sua vida toda trabalhando formalmente, sua carteira assinada. Sim. Mulheres aposentam-se com quanto tempo de contribuição ou quanto de idade, doutora? Temos duas formas, duas modalidades de aposentadoria por tempo, por idade, que a mulher é com 60 anos e o homem com 65 anos. Certo. Né? E por tempo de contribuição, a mulher a partir dos 30 anos de contribuição e o homem com 35 anos de contribuição. Isso via de regra, né? Tá. Chegado nesse momento, tinha lá um salário baixinho registrado na minha carteira, porque hoje a gente conhece a realidade das empresas que na sua grande maioria acabam fazendo um pagamento extra, né? Extra formal. Extra formal. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela chega na sua aposentadoria e tem um rendimento muito baixo. Sim. Na verdade, o salário de benefício, que a gente chama, ele é um cálculo que o INSS faz sobre todas as contribuições desde 1994 até agora. Esse cálculo utiliza essas contribuições, excluindo as 20% menores, né, e divide então pelo restante. Faz o somatório e divide pelo número de contribuições que restaram. Isso é um cálculo um tanto complicado para explicar, né? Mas isso utiliza todos os valores de contribuições devidamente corrigidos, né? A gente tem como dar um exemplo, assim, arredondar, sei lá, uma pessoa que teve seu rendimento médio de R$1.000. Então, a verdade não tem como a gente fazer um cálculo arredondado, né? Porque, imagina, desde 94 são 20 anos de contribuição, então vai contar todos os salários mensais dela, né? E aí sim se faz uma média com esses 20 Isso, o INSS faz um cálculo com todo esse período de contribuição, certo, que ela efetuou durante esse período. Né? E aí, então, aquilo não é o suficiente para ela, de repente, doutora? Então, a pessoa que deseja complementar a sua aposentadoria, ela pode optar pela previdência privada. Né? Ela opta também, vai em algum banco, alguma empresa que trabalha com previdência privada, ela faz o recolhimento adicional também, para que ao final possa complementar a sua renda. Também temos essa possibilidade. Né? Às vezes a pessoa prefere, então, fazer essa somatória. Em geral, o que acontece com o aposentado nesse momento tão delicado da sua vida? Porque, afinal de contas, é uma mudança geral. Ele já não muda simplesmente, né, o seu rendimento, mas sim, principalmente seus hábitos de vida, sua questão social. É uma grande transformação na vida dessa pessoa que, de repente, passou aí 30 e poucos anos trabalhando e agora se vê, né, num momento de descanso, entre aspas. Entre aspas. E aí ela não tem aquele rendimento suficiente. Você concorda que hoje isso é um cálculo que não é pertinente, pelo menos? Então, o cálculo do benefício em si, em relação às contribuições que ela fez, a gente não tem como julgar assim, se é pertinente ou não, porque ela contribuiu sobre aquele valor. Né? Diferente de como você citou antes, que de repente a empresa pagava extra folha. Isso já é um outro caso, um assunto... Não, e nem ela o aceitar. O empregado ele tem... Justamente, deveria existir então um processo trabalhista contra essa empresa dentro do tempo, ali antes da prescrição do direito. Mas enfim, né? Daí o que acontece hoje em dia? Os aposentados eles continuam no mercado de trabalho.
Acontece muito, a gente vê muito, é muito raro nós visualizarmos uma pessoa que se aposentou e não voltou a trabalhar. Ela ficou em casa descansando. Isso é muito raro acontecer, né? A grande maioria retorna ao trabalho. Aí vem a questão que hoje fala-se muito da desaposentação. E eu posso fazer isso? É legal eu fazer isso? Me aposentar e continuar trabalhando? Continuar trabalhando, sim, é legal, desde que... Vou trabalhar com carteira assinada, doutor? Sim, com carteira assinada. Muitas pessoas continuam na mesma empresa, não encerra o vínculo, simplesmente aposenta. No INSS, recebe a aposentadoria mensal e o valor continua com o mesmo vínculo na mesma empresa, continua contribuindo. É obrigatório. O trabalhador, ele tem a obrigação de contribuir. Só que, infelizmente, ele não pode acumular duas aposentadorias. Eu conheço pessoas que trabalharam mais 20 anos, mais 25 anos após a aposentadoria, se aposentaram muito novos e continuaram trabalhando e contribuindo. Proporcionalmente, eu não posso ter uma segunda aposentadoria. Não pode ter uma segunda aposentadoria, não pode acumular. Daí que vem essa questão da desaposentação que eu lhe falei. O que acontece? Muitas pessoas se aposentaram lá atrás e o valor hoje não é muito bom, digamos assim, né? Ela continuou trabalhando, continuou contribuindo e agora? O que se faz? Existe, então, essa possibilidade que está ainda em trâmite até nos nossos tribunais, ainda estão decidindo a questão exatamente, mas nós já entramos com processos judiciais para isso. O que é? A pessoa abre mão daquela aposentadoria, né, e pede, então, uma nova aposentadoria com data atual, refazendo os cálculos, incluindo aquilo que ela continuou contribuindo após essa primeira aposentadoria. Quando a gente fala, então, dessa aposentadoria, é válido fazer a aposentadoria proporcional? Como é que eu posso calcular se eu já posso, por exemplo, me aposentar proporcionalmente? O que isso significa? Então, a aposentadoria proporcional, ela é pelo tempo de contribuição, né? A partir de 30 anos de contribuição e 43 anos de idade, 48 anos de idade, a mulher já pode se aposentar proporcionalmente. Isso também leva em conta um outro cálculo, são mais 3 requisitos que ela precisa ter, né? Junto ao INSS, tem que confirmar no seu cadastro, junto ao INSS, e o homem, então, com 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Isso a gente tem que ter as duas coisas. Tem que somar as duas coisas e mais o pedágio, que a gente chama, que é 40% do tempo que faltava para se aposentar por essa modalidade em 1998. Então, é o que eu digo, são cálculos assim bem complicados de se compreender. Muito difícil, não tem como facilitar isso tudo? Não, infelizmente não. A aposentadoria proporcional é dessa forma. Logicamente, quanto mais idade, quanto mais próximo da sua idade de aposentar, então a pessoa acaba aumentando seu benefício. Por quê? A idade, ela gera o fator previdenciário que a gente ouve falar muito. O que é o fator previdenciário? É um cálculo que se faz pela expectativa de vida da pessoa. Então, se a pessoa hoje... Tem muitas pessoas que me procuram, eu tenho 53 anos de idade, eu queria me aposentar agora. Não é muito viável, né? Não é viável. Por quê? Porque ela vai ter um redutor muito grande na aposentadoria dela. Então, se ela pretende continuar trabalhando, a gente até aconselha esperar pouco mais, porque daí cada ano vai aumentando, vai diminuindo o fator previdenciário e vai aumentando o valor do seu benefício. Isso vale para funcionários públicos e para funcionários de empresas privadas? Então, os funcionários de empresa privada, eles são vinculados ao regime geral da Previdência Social, que é o INSS. Já os funcionários públicos, normalmente, a grande maioria, não digamos todos, mas a grande maioria tem um regime próprio, né? Cada autarquia, prefeituras, governos, cada entidade tem um regime próprio de previdência, né? A legislação, ela abrange todas, né? Mas todas elas são legais, da maneira como elas querem. Como elas existem, sim. Só que ela tem a previdência, o regime próprio, ela tem algumas características da legislação própria, né? Que acaba diferenciando do regime geral. Mas naquilo que ela é omissa, que ela não regula o seu regime, então é válida a legislação do regime geral, que é do INSS, que são duas leis. E pela fama a gente sabe, funcionário público municipal se aposenta de uma maneira, estadual de outra, federal, melhor ainda. É assim, justamente por ser entidades diferentes que cuidam de regimes diferentes. Certo. Doutora, obrigada por ter vindo aqui, ter tirado as nossas dúvidas. Tem um site onde esse cidadão possa encontrar mais informações, encontrar o seu caso em especial? Então, tem o site da Previdência, onde ele pode tomar maiores informações, né? E também ele pode, de repente, estar procurando advogado, se ele estiver querendo informações mais específicas, de repente procurando o advogado do SENEC, conhecido, de sua confiança, ou até mesmo se dirigir ao OAB da sua cidade e procurar uma indicação.
Qual é o site da Previdência? www.previdencia.gov.br. Mais uma vez, obrigada. Imagina. Doutora, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Quer um amor em pedaços também? Ah, com certeza. Tem, né? Vamos adoçar a vida, porque falar disso é pesado, né? Porque faz as pessoas pensarem que, olha, em breve a gente chega lá e a gente tem que estar preparado para isso sempre. Voltamos já.